Amado, Então, nesse instante, nós vamos unindo os corações, cumprimentando a equipe de Luiz, que está aqui junto conosco nessa noite, Emmanuel, nos inspirando, nos fortalecendo, para que nós possamos ter uma noite de estudo pacífica, feliz, e principalmente, Senhor, que nós tenhamos capacidade de compreender todos os ensinamentos que serão estudados nessa noite. E assim, vamos nos ligando junto a Daisy para a nossa prece inicial. amado Deus, nós te pedimos, mais uma vez, o auxílio para efetuar esse estudo. Pedimos a inspiração através dos nossos mentores, a Ana, que ela seja instrumento de vossa paz e de vosso conhecimento, passando para nós todas as lições e as ideias matrizes desse estudo. Que o Senhor esteja sempre conosco, que abençoe e proteja esse estudo. Obrigada por tudo. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, essa noite a gente está vendo o capítulo 6, que fala sobre, mais uma vez, o amor materno. E a influência desse amor materno, o poder da prece de uma mãe. E a gente não está falando só da prece da mãe consanguínea, né? A gente está falando desse amor como o amor de Cipriana, que é o amor puro que a gente conhece, né? Deixa eu... Pronto. Nessa conversa que a gente viu entre mãe e filha, nesse momento final, né, da vida da Cândida, ela dá alguns conselhos importantes que eu acho que funciona para todas nós que vivemos hoje, né? Eu vou pedir para todo mundo colocar o telefone em mute, por favor. E primeiro ela fala, cuidado com as escolhas. E quantas vezes a gente faz as escolhas erradas, né? A gente sabe que uma coisa não deve ser feita e mesmo assim a gente faz. E algumas delas, essas escolhas, elas podem ter um efeito limitado na nossa vida e em outros casos tem um efeito muito profundo que vai levar o nosso sofrimento por séculos adentro, né? Como a gente vai ver no próximo capítulo, no capítulo 7. A outra coisa que ela fala é que a paz é a coroa da alma. Que interessante a gente pensar nisso, né? Porque quando fala coroa, a gente pensa imediatamente em rainha, rei, a gente pensa aquela sensação desse poder. Nesse caso, ela não está falando do poder material, está falando do poder moral. É essa paz que ajuda a gente a controlar a nossa vida. Outra coisa importante que me chamou a atenção nessa conversa entre a Cândida e a Julieta é que o amor nunca morre. E quantos de nós acabamos nos separando pela morte daquelas pessoas que a gente tem muito próximo ao coração? Seja pai, mãe, tio, vô, filho. E a gente esquece que a nossa vida aqui na Terra é muito passageira, é muito curta perto da eternidade. E que esse amor, o amor verdadeiro, aquele amor que a gente sente de corpo e alma, ele não ultrapassa os limites do tempo e do espaço. Então, essas pessoas que a gente amou, sejam as pessoas da nossa família consanguínea, ou pessoas que fazem parte da nossa família espiritual, elas continuam perto da gente, continuam auxiliando a gente.
em várias encarnações. Não existe uma separação real, né? Outra coisa que mexeu comigo foi essa chamada que ela dá para a filha, falando, tudo passa, né? Então, para não se desesperar. E a gente vê que esse desequilíbrio que a filha está passando é comparado a uma loucura. Não uma loucura como a gente conhece, loucura do hospício aqui na Terra, mas é uma loucura que vem com um prisma diferente, né? Uma loucura que traz o desequilíbrio mental da gente. Outra coisa, a história que a gente vê da Cândida é a história que muitos de nós conhecemos. Então, ela teve uma vida muito dura em todos os aspectos, né? Ela passou por provações complicadas, não só a perda de entes queridos, como a perda no aspecto de separação, de ingratidão, de incompreensão com aqueles que ela convivia. Além disso, veio a doença física. Então, olha só, 3 coisas super complicadas, né? Muitas vezes a gente tem uma delas e já fica reclamando. Então, essa mulher que, apesar de ter passado por todas essas dificuldades, ela continuou trabalhando no bem. Ela continuou levando a sua retidão moral ao longo dos seus anos. E aí, o que acontece, né? A gente viu isso no livro Nosso Lar, em que André Luiz comentava dos tijolinhos, né, dos bônus horas que nós recebemos aqui na Terra, tanto no plano espiritual, das coisas boas que a gente faz. E essa mulher, por ela ter passado por todas essas dificuldades de uma forma positiva, ela sai como vencedora e ela tem um merecimento na ajuda da morte. Tanto é que a gente vê Calderaro falando que a Cipriana recomendou vigiá-la para que o desenlace se realize placidamente. E a gente já viu nos outros livros de André Luiz que existem desencarnes e desencarnes. E nesse caso, a conduta moral dela foi tão boa que ela está sendo protegida para que ela não sofra na transição que ela está passando do círculo terrestre para o círculo espiritual. Outra coisa que é importante é a gente, mais uma vez, ver que o merecimento dela é tão grande que não só ela recebe ajuda, mas a filha. A filha que tem um coração bom, mas que vem tendo uma conduta desequilibrada, que vem fazendo erros complicados durante a vida, mais por falta de opção do que falta de moralidade. Mas, de qualquer forma, por causa das coisas boas que a mãe fez, a filha acaba recebendo também a ajuda, o paliativo da dor que ela precisa, né? Então, outra coisa importante para a gente lembrar, para saber que a nossa prece como mãe, a nossa prece como pai, a nossa prece como avô, como avó, como irmão, ela alcança distâncias muito maiores do que a gente pode imaginar. E o nosso merecimento também alcança espaços muito maiores do que a gente consegue entender aqui na Terra, né? Bom, nesse poder da prece e da ajuda contínua do plano espiritual, como a gente viu nesse capítulo, quando eu estava lendo, eu me lembrei de um caso de Bezerra de Menezes, que está no livro do Ramiro Gama, chamado Lindos Casos de Bezerra de Menezes. E aí conta, Bezerra veio, né, então, nasceu no Nordeste, no Ceará, moço muito simples, muito pobre, família muito simples, os pais católicos, ele passa na faculdade, vem para o Rio para estudar, só que sem dinheiro, ele não tinha dinheiro para pagar a escola, não tinha dinheiro para pagar a moradia dele. E desde jovem, ele era um homem muito inteligente.
Ele falava latim, novinho, ele sabia muito matemática, apesar de não gostar de matemática. E a vida dele seria medicina, como a gente sabe. Bom, ele está passando um aperto financeiro muito grande. E aí, pensando, como é que eu vou fazer, né? O locatário dele, o locador da onde ele estava morando, está pedindo um apartamento, falando, ó, se você não pagar, eu vou ter que vou botar você para fora, você não pode ficar sem pagar aqui. Bom, ele, nesse instante, pede ajuda, né? E dias depois aparece na porta dele um estudante que precisava de aula de matemática. Aí Bezerra inicialmente fala, não, obrigado, não sou assim tão bom de matemática, não quero dar aula. Ele, na verdade, não gostava de matemática. Mas aí o menino, o moço, ele insiste. E aí Bezerra, pensando nas dificuldades financeiras que ele estava passando, resolve atender o pedido do moço. Aí o moço fala para ele, olha, e eu vou te pagar todas as aulas adiantadas. Bezerra fica constrangido, mas acaba aceitando. Esse dinheiro era exatamente o que ele precisava para pagar o valor da faculdade e o valor do aluguel. Bom, ele volta a estudar matemática, vai para a biblioteca, vê um monte de livro e, guess what? O aluno nunca volta, né? Então, depois disso, o mentor de Bezerra fala para ele, então, a gente já te ajudou outras vezes, você não está desamparado, você não lembra do aluno de matemática? Que era uma história que ninguém sabia, só ele. Então, por que eu estou lembrando disso? Porque às vezes o efeito da prece da gente é invisível aos nossos olhos. E muitas vezes por causa da nossa pequenez moral, claro, com todo respeito ao Dr. Bezerra, que é um espírito de luz, mas falando da minha pequenez moral, a gente recebe milhares de bênçãos que a gente não consegue enxergar. E com isso a gente não agradece. E a gente sabe que esse sentimento de gratidão, seja a gratidão pelos amigos que eu tenho, pela família que eu convivo, pela comida que eu como, pela minha saúde, mesmo que ela seja relativa, pela oportunidade de estudo, por estar respirando, né? A gente precisa lembrar de agradecer, porque muitas vezes o que a gente está recebendo é um acréscimo da bondade divina que está na nossa vida. Muitas vezes a gente nem merece, né? A nossa família devia ser muito mais complicada, o nosso dinheiro muito mais curto, a nossa saúde muito menor, mas a gente aí está recebendo a ajuda do plano espiritual. Bom, agora falando um pouco da filha, né, essa personalidade, e eu acho que isso é tão atual, o que é falado nesse capítulo, essa menina que acaba cedendo aos valores do mundo para conseguir pagar as contas, né? A gente consegue ver essa história muito forte na vida da gente. E o interessante é que o plano espiritual vê isso. Os mentores veem isso. Não, ela tem bom coração. O negócio é que ela não está enxergando uma opção. Então, de novo, a gente não vê o julgamento do plano espiritual. Existe, sim. Eles estão enxergando o que está acontecendo. Eles não são coniventes com o erro. Ela continua tendo o efeito das escolhas dela. Mas existe o amor divino ajudando, né? Agora, a gente vê que ela fica com um peso na consciência muito grande. Por quê? Porque a moral já existia dentro dela. Ela estava tomando aquelas decisões de uma vida menos respeitosa
E aquilo estava incomodando. E esse peso na consciência, a gente vê que altera a parte respiratória dela. E olha só, a gente já sabe que o pulmão é o órgão que traz para a gente um reflexo das nossas emoções. Quando a gente tem tristeza, quando a gente tem mágoa, a gente acaba criando doenças pulmonares, que pode ser asma, pode ser bronquite, pode ser pneumonia. E nesse caso, a gente vê ela criando uma doença física, não só no pulmão, mas, como ele fala, no cérebro. Então, olha só. Nesse caso, a gente vê que André Luiz relata que ela está entrando nos miados da loucura. E olha só, se a gente for pensar na loucura como a gente conhece aqui na Terra, a loucura dela não é loucura. Mas perante aos olhos espirituais, sim. Esse desequilíbrio mental, isso dela ficar pensando coisa triste e essa consciência pesada é uma loucura, sim, do ponto de vista espiritual. Então, tem o mal que ela está fazendo para si. E, ao mesmo tempo, tem o mal que ela está recebendo pela interferência negativa do ambiente que ela vai. Então, outra coisa importante para a gente pensar, com quem a gente anda, o lugar que a gente vai, que programa de televisão eu assisto, que livro eu estou lendo, porque existe uma vibração poderosa que pode ser positiva como negativa, que vai influir na minha saúde. Então, 2 aspectos. Um é o poder da nossa mente. Mais uma vez, falando do controle da nossa mente, como é importante. E a outra é a influência do lado de fora, a influência que as pessoas têm na minha vida, que podem ser tanto positivas quanto negativas. Bom, aí ele comenta a importância da nossa vigilância. A vigilância nos momentos de dor, a vigilância nos momentos de apuro, de dificuldade. Lembrando a gente que ele não está falando para nós sermos alienados, não é isso. Existem problemas reais, mas existem problemas que a gente mesmo fica criando, minhocando na nossa cabeça e que nem existe ainda. Então, ao invés de eu estar vivendo o presente, nesse caso, ou eu estou vivendo o passado, sofrendo pelo que aconteceu ou não aconteceu, que não adianta nada, ou eu crio uma necessidade, um sofrimento pelo que pode vir a acontecer no futuro. Isso daí a gente já vê a ciência comprovando também. Da importância da gente prestar atenção naquilo que a gente está sentindo, no momento que a gente está vivendo. E mesmo quando o momento, a situação não é o que a gente deseja, a gente ainda se voltar e pensar no que eu posso fazer, né? O que está no meu controle. E muitas vezes o meu controle é o controle da minha mente. Se a gente conseguir orar e vigiar, a gente vê aí duas ferramentas poderosas para o nosso equilíbrio. A oração, que aí a gente já viu, a prece que tem esse poder que alcança alturas que a gente não tem ideia. E a segunda coisa, a vigilância do nosso pensamento, porque a nossa saúde e a nossa doença começam aqui. E de uma forma tão profunda que a gente vê a alteração do perispírito, como a gente vai ver, e do corpo físico, como a gente já viu e como a gente vai ver no próximo capítulo, tudo pelo campo mental. Bom, outra coisa interessante que Calderaro fala é, eles dão um passe na Julieta. De novo, ela não está fazendo prece, ou a prece dela, ela tá uma
prece meio de pé quebrado por causa das escolhas que ela está fazendo, as escolhas erradas. Porque ela está pensando coisas ruins e fazendo coisas erradas, a prece dela é limitada. Mas graças à mãe, ao merecimento da mãe, ela recebe essa ajuda. Bom, e a gente lembrando que esse ente querido que faz a prece pra gente pode estar encarnado, pode estar desencarnado. De novo, a prece não tem tempo nem espaço. E a gente tem que lembrar que a nossa família espiritual é imensa, muito maior do que a nossa família consanguínea. A família consanguínea, ela é temporária, ela tem vida curta. Ela pode ter 10, 20, quando muito 100 anos e aí acaba. O que permanece é a nossa ligação espiritual, a empatia que nós temos um com o outro, né? Bom, Calderaro dá o passe e fala... E André Luiz acha esquisito, fala assim, mas você deu o passe, mas você não tirou tudo de pesado que estava no corpo dela? Toda essa nuvem de pensamentos negativos que estavam lesando o corpo físico dela? Aí Calderaro explica, mas ela precisa se sentir mal, porque senão ela vai fazer coisa errada hoje à noite e a gente não vai conseguir ajudar. Então a gente vê aí a doença como medida preventiva, cerceadora, para que a gente não erre mais, para que a gente não cometa mais erros e complique a nossa vida, para que a gente consiga ser ajudado. E tanto pode ser doença, como pode ser outras coisas. Muitas vezes a gente não consegue ter o dinheiro que a gente gostaria, ou o emprego que a gente gostaria, ou a família que a gente gostaria. Por quê? Porque Deus sabe que a chance da gente cometer o mesmo erro seria muito grande. Então, muitas vezes é necessário que Ele segure para que a gente não erre mais. E isso tudo é proteção. É proteção que nós, como pais, os pais que são amorosos, se preocupam em dar para o filho. Então, você não vai ter iPad porque a sua nota não foi boa. Você não pode brincar com o amiguinho porque você tá falando coisa errada, tá falando palavrão. Então, é a gente perceber que se a gente não sabe respeitar a nossa liberdade, a gente perde essa liberdade. Por quê? Porque todos nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E aí a gente vê, durante a noite, a conversa de Cipriana e, junto com Calderaro e André Luiz, com Julieta, com a mãe e com o namorado, né, o Paulino. E Cipriana, apesar de ser esse espírito de luz, com esse amor aí que a gente não consegue entender por causa da nossa limitação moral, ela dá um puxão de orelha. Ela não está sendo conivente com a situação. Ela está chamando a atenção do Paulino, ela está chamando a atenção da Julieta e fala algumas coisas importantes que são super atuais. A primeira é lembrando a gente. Fala uma frase que mexeu comigo, que foi: a experiência humana é a estrada preparatória para a eternidade. Então a gente tem que olhar a vida aqui como caminho e não como fim. O fim é nós, como espíritos eternos. E muitas vezes a gente vai ter que ir por caminhos tortuosos, vai ter que ir por caminhos complicados, vai ter que passar por tempestades. Sim, por quê? Esses tormentos, sejam esses tormentos voluntários ou não, causados por essa vida ou em vida passada, vão moldar o nosso espírito para que a gente consiga melhorar. Outro ponto que é muito atual é a dignificação da existência e da mulher. Então, a gente vê que a Julieta está tão desesperada que ela está pensando em suicídio. E aí ele fala: a vida é uma bênção. A gente não pode desperdiçar essa oportunidade, por maiores problemas que a gente tenha. E ele chama a atenção do Paulino.
para respeito à mulher. E a gente vê isso hoje, não só o respeito à mulher, mas ao respeito ao homem, essa coisificação que a gente vê tão normal, o desrespeito à moral. E nós como mães, nós como irmãs, nós como filhas, temos que pregar. E pregar eu não quero dizer falar. Para pregar eu quero dizer viver, exemplificar a importância do respeito com o semelhante. Muito mais a mulher, que muitas vezes passa por um ser frágil numa sociedade que é machista, né? Outra coisa importante que a gente vê aqui é o poder da intenção. A gente vê que a intenção da Julieta é ajudar a mãe e não ter uma vida promíscua. Ela não está feliz com a promiscuidade. E o questionamento que ela faz para o Paulino: como é que você pode se absolver se você está desrespeitando o seu semelhante e condenar quando a intenção dela é boa? Então, importante a gente ver o papel da Cipriana sacudindo a consciência, porque muitas vezes a gente fica só naquela posição, achando que nós estamos fazendo tudo certo e nos colocando numa posição menor de vítima em relação à vida. Tá errado. Então, esse puxão de orelha que a Cipriana está dando nessas duas pessoas é o puxão de orelha que a gente precisa se dar. Pensar, como é que eu estou agindo? O que é que eu tenho feito com o meu tempo, com a minha vida, com os meus pensamentos, com as minhas escolhas, né? Bom, a Cipriana ainda fala, olha, vocês dois não se encontraram por acaso. E a gente acha muitas vezes que nós entramos na mesma família, convivemos com pessoas fáceis e difíceis por acaso. Não, ela fala essa simpatia construída em milênios. Então não existe acaso nas nossas relações. Da mesma forma que a simpatia pode vir de milênios, a gente vai ver no próximo capítulo que o ódio, a cobrança, o desentendimento, a antipatia também vem carregadas muitas vezes de séculos. E aí, até quando a gente vai carregar? E ela faz uma analogia à prece de São Francisco, falando que é muito mais importante a gente amar do que ser amado, sacrificar do que pedir, do que querer ser servido, né? Então, a gente lembrar que o nosso sofrimento, ou a nossa dor, não o nosso sofrimento, porque a dor muitas vezes é obrigatória, mas o sofrimento não. Cada um de nós pode passar pelo mesmo problema e ter comportamentos completamente diferentes. Então, a mesma pessoa, duas pessoas têm câncer e a forma como elas enxergam o câncer é completamente diferente. Duas pessoas passam por dificuldades de dinheiro ou de família e têm comportamentos completamente diferentes, né? A gente olhar para essas experiências, né, como o caminho de novo para a nossa peregrinação. E como é que a gente vai estar saindo dessa prova que a gente está passando, né? E aí, mais importante, ela vira para Paulina e fala, venha a nós. Mesma coisa que a gente viu no outro capítulo. Olha só, 4 palavrinhas. Então não adianta eu ficar de bracinho cruzado, querendo ser ajudada e reclamando da minha vida e fazendo prece. Não. Eu preciso levantar. Eu preciso me modificar. De modificar o meu pensamento. Porque se eu não fizer isso, eu não vou conseguir ser ajudado. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. E se eu estou escolhendo sofrer, eu vou sofrer. Então, da mesma forma que Jesus falou para o paraplégico, levanta, da mesma forma que a gente viu o chamamento do capítulo anterior,
do moço doente, esqueci o nome dele, falando, vem pra cá, a gente vê o mesmo chamamento feito para nós. Então, vem. Esse chamamento está sendo feito toda semana, toda quarta-feira, né? Como a gente está vendo. Tem alguns chamamentos. Um é a nossa atenção, o nosso pensamento. O outro é a gente levantar, se a gente quiser ser ajudado. Então, para nós encerrarmos, vem aí. A primeira coisa que eu fiquei pensando foi isso. Será que eu estou levantando? Será que eu estou indo buscar ajuda? Ou será que eu estou sentado, me esperando ser servida? E os meus problemas desaparecerem? A outra coisa é, qual é a bênção da dor na minha vida? Para que existe essa dor? Não é o porquê. Porque a gente não precisa saber a causa. A causa foi a gente que criou. A gente tem que saber para quê. O que eu preciso aprender. E terceiro ponto fundamental dessa noite é a lembrança do poder da prece. Não da prece falada, da prece decorada, da prece reclamando, da prece de desespero. Não. A prece que é embalsamada por amor. A prece que vem junto com a humildade da gente, com a nossa aceitação, com a nossa entrega a Deus. Pedindo ajuda de verdade, como crianças frágeis e não crianças mimadas, né? Que muitas vezes a gente acaba se comportando. Então era isso que eu tinha para falar essa semana. Eu vou tirar todo mundo do mute para, se alguém tiver alguma perguntinha, algum comentário. Se vocês não quiserem falar, então eu peço para vocês deixarem o telefone de vocês, o computador, em mudo, por causa do background. Oi, Ana, sou eu. Tudo bom? Oi, Glaucia, querida, tudo bem? Tudo. Eu queria fazer um comentário com respeito à Julieta, que me chamou a atenção, quando você mencionou que ela não tinha escolha do negócio da promiscuidade. Eu pensei de uma maneira diferente, a minha interpretação foi um pouquinho diferente. Eu acho que ela, como espírito, isso não é falado no livro, mas a gente tem estudado muita coisa de suicídio e os obstáculos, ou também, tipo, os desafios que uma pessoa que já foi suicida vai vir aqui na Terra e vai encontrar experiências que ela vai se debater para ter aquele pensamento de suicídio de novo, e aí esse é o teste para que ela não faça, certo? Então, eu pensei na Julieta, eu pensei da mesma maneira. Não é que ela não tem escolha, é que ela já teria provavelmente essa tendência mesmo através do entendimento da moralidade, do entendimento do caminho que ela teria que fazer, ela teria talvez que foi no caminho dela, e ela teria que resistir. Então, eu acho que, na verdade, é como um teste. Nós sempre temos escolha, né, na vida. Pode ser que ela fosse lavar o banheiro, sei lá, né? Não precisava ir lá, não dá muito nem para entender no livro o que ela faz na verdade, se ela é prostituta, se ela não dá para entender, eu não entendi na verdade. Mas eu queria fazer esse comentário. Tem tudo a ver isso que você está falando, né? Ela via como sem escolha. Você tem toda a razão, também eu concordo com você. Porque a gente sempre tem escolha, a gente sempre tem opção. Mesmo quando a gente não escolhe, a gente está escolhendo. Outra coisa que você falou que eu achei que é muito importante é ela recebeu os ensinamentos da mãe durante essa encarnação. E a gente já viu estudando o cérebro que o cérebro tem 3 partes. Tem a parte frontal, que é a nossa ligação com o plano superior. Ela tem os glândulos basais, que vêm aí da nossa memória de passado, instinto, vícios.
e a gente tem o córtex, que é o do agora. Tem tudo isso que você está falando. Porque, naturalmente, a gente volta para esse inconsciente, né? Para o subconsciente que a gente carrega, que vem aí de séculos, milênios, de erros que a gente vem cometendo encarnação após encarnação, né? Então, a interferência ou a ajuda, talvez, que a mãe tenha dado essa vida são super importantes. Tanto é que ela fica nessa situação de divisão, né? Ela não fica feliz com a escolha dela por causa dos ensinamentos da mãe. Ela não tem nem coragem de falar para a mãe. Mas a gente não sabe o que ela fez, né? E uma coisinha mais também, isso você acabou de me fazer pensar também, para a gente se relembrar, né, da importância, a gente que tem filho, né, mesmo que não tem, mas de a gente cultivar um ambiente e plantar as sementes corretas, né? A grande responsabilidade que é exatamente por isso, né? Porque de todo o material que a gente traz, né, das vidas passadas e das tendências e de vir à tona, principalmente depois, né, da criança que vem o espírito depois dos 7 anos à tona, mas a gente tem, quem tem criança pequenininha ainda, que tem esses 7 anos de janela, né, para conseguir plantar a maior quantidade de sementinhas possíveis, né, na parte ética. Eu acho que pensando na escola, é só isso que deviam ensinar, depois ensino acadêmico, se pudessem principalmente ensinar toda essa parte moral e ética e essa parte do amor e tudo, né, tudo que é de bom, para depois, quando vem à tona, né, as nossas vicissitudes, os nossos obstáculos, as nossas tendências negativas, a gente ter tido aquele, né, pelo menos ter um embasamento, uma coisa de referência, que nem ela tinha, ela sabia que estava fazendo errado, porque ela tinha aquela coisa de referência. E a gente vê que a própria ciência fala da importância do 0 to 5, né? Que a gente esquece. Então, você falou aí da escola como uma escola moral, não só uma escola acadêmica, mas a gente tem que lembrar que a responsabilidade desse ensino moral é dos pais, é da família. Se eu, como pai e mãe, não dou isso para o meu filho, eu sou responsável perante Deus, né? Então, a gente lembrar que é importante a gente educar a criança desde pequenininha. Não é para a gente fechar os olhos e passar a mãozinha e achar a mãozinha na cabeça e que tá tudo bem. Se a gente vê um comportamento errado, a gente tem que tentar ajustar. Tem que ajustar. Outra coisa importante é em relação ao que você falou, a importância dos pais nessa bagagem. E a gente vê tantos casos de gente que nasce no meio de um ambiente dificílimo e é um diamante no meio da terra, né? Então, apesar da situação cruel, difícil que passou, consegue vencer e se transforma numa pessoa de bem. Muitas vezes a gente vê o contrário. A pessoa vem numa família estruturada e comete erros muito graves. Então, isso que você falou da bagagem do espírito é muito importante. Lembrando que Deus nunca dá o frio maior do que o cobertor. Então, se a gente está passando por aquela aprovação, aquela dor, a gente tem condição de vencer. Deus ia ser extremamente cruel e injusto se ele colocasse um peso em cima da gente que a gente não aguentasse. Então, a gente pode até passar por momentos falando, tá difícil, mas a gente consegue, né? Mas para isso é importante o quê? A nossa transformação, a nossa força de vontade colocada em ação para que a gente tenha uma vida melhor, né? Mais algum comentário? Só mais uma coisinha, desculpa que eu tô falando, mas chegou meu livro Manual Prático do Espírito, eu tô tão feliz.
E eu queria saber, você já estudou ele inteiro, Ana? Já. Já? Então, você vai... como que você recomenda fazê-lo? Porque é um negócio assim, é tão legal. Tô assim, né? Você vai fazer um curso dele também? Qual que é a tua intenção? Não pensei nisso, mas a gente pode pensar em fazer sim, se o grupo estiver disposto a fazer um curso de reforma íntima, porque as perguntas que ele faz são tão complicadas que é legal a gente conversar e fazer uma análise mais profunda, né? Que ele está discutindo. É uma terapia, né, na verdade. Aí fica um negócio bem íntimo, né? Aí tem que ver E talvez o ponto aí seja mais a discussão, a reflexão do que a gente dividir, porque cada um de nós tem os nossos esqueletos dentro do armário, que a gente muitas vezes não está confortável de dividir com outro, né? E não precisa. O ponto aqui não desse livro, não é fazer o advertisement dos nossos erros, e sim a gente tomar consciência e modificar o nosso comportamento, porque a gente pode fazer isso sempre, né? Tá certo. Aí você pensa aí, então. Você já nunca deu um curso desse livro, então? Não, eu tive um curso desse livro, eu nunca dei. Teve. E tem acesso a esse curso ou não? Ixi, isso daí faz tanto tempo, foi na federação. Tá. Tá bom, então. Obrigada. Eu vou pensar nisso aí. Mais algum comentário antes da gente encerrar? São 8h15. Eu quero falar. Fala. Mexeu comigo quando eu percebi que realmente os espíritos mais evoluídos, esses que são responsáveis pela supervisão da nossa caminhada evolutiva, não julgam, não condenam, entendem as nossas limitações, refletindo a lei de Deus, que não condena ninguém, que não manda ninguém para o fogo do inferno porque fez isso ou aquilo de errado. Então, é um quadro de doença, uma doença mental, como você comentou aí, ou espiritual, é uma fase de desequilíbrio que precisa ser tratado, não castigado, né? Então, a misericórdia divina é infinita. Isso daí é um alento para a gente, né? Saber que o nosso erro, muitas vezes a gente erra porque imagina que a gente está fazendo a coisa certa, né? De modo geral, o nosso tipo de vida é de erros, de equívocos, como é que eu vou dizer assim, comuns, de um nível médio, vamos dizer assim. Mas para uma pessoa, por exemplo, que matou, que suicidou, que cometeu uma falha mais grave, poder ter esperança de que vai poder recomeçar, que vai poder consertar, é bom demais, né? Que é a mensagem aqui, sem julgamento, né? Mamãe, você não quer fazer a prece final pra gente, então, para encerrar? Já que você tá aí. Então, vamos unir o nosso pensamento, o nosso coração, exteriorizando a nossa alegria e a nossa gratidão por esses doces momentos de espiritualidade que podemos viver. Temos certeza que durante esses minutos em que nós ficamos concentrados no aprendizado dos ensinamentos de Jesus, trazidos por André Luiz, os benfeitores espirituais cuidaram de nós, harmonizaram, reequilibraram, asserenaram cada um de nós. Um tratamento intensivo temos muito mais do que os nossos sentidos físicos possam registrar. E por todas essas bênçãos,
com muita humildade, nós dizemos graças a Deus. Louvado seja Deus, Pai de misericórdia, de bondade, de justiça infinita. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.